Queridos, eu acho que todo mundo sabe o que é o amor, ou imagina o que é o amor. Até uma criança, se você falar para ela sobre o amor, ela imagina que ela sabe o que é isso. Teoricamente, todo mundo fala sobre o amor, o mundo fala sobre o amor, né? O mundo, a humanidade fala sobre o amor. Mas a verdade é que as dimensões verdadeiras do amor, a gente só consegue discernir pelo Espírito Santo de Deus. Porque para o mundo, o amor pode ser uma paixão, para o mundo é um desejo, para o mundo o amor é um sentimento, né? Quando a gente está lá pelo comecinho da adolescência, a gente começa a se apaixonar, e aí você acha que você encontrou o grande amor da tua vida, e você pode capaz de morrer por ele. Isso não é amor, isso é paixão. Porque às vezes é uma pessoa que você nem conhece. Quem aqui já não se apaixonou por um cantor de banda? Eu nunca, viu, amor? Nunca. De uma banda famosa, né? Quem nunca teve posters e falava, eu sou apaixonada, eu amo, eu amo, eu amo. O amor do mundo é assim, o amor do mundo ele é muito raso, o amor do mundo ele é superficial, é algo que está preso ao sentimento, é algo que está preso à atração física, né? E é algo que está ali sendo fabricado na nossa mente, mas está ali na nossa alma, está no âmbito da alma, não está no âmbito do espírito. Mas a verdade é que o verdadeiro amor, ele só pode ser gerado através do espírito. E por que isso? Porque Deus é amor. E Deus é espírito. Se Deus é amor e Deus é espírito, nós entendemos que o verdadeiro amor só pode ser gerado pelo espírito. E o amor não é algo que Deus sente por nós. E não é algo que nós sentimos por Deus. Não. Deus é amor. O amor é a essência de Deus. O amor é a natureza de Deus. Ele é o amor. Então, o amor é espiritual. O amor de verdade. O mundo vive um pseudo-amor. O mundo oferece um pseudo-amor. O mundo está envolvido em pseudos amores. Mas a Bíblia nos mostra que o amor é muito mais do que palavras, o amor é muito mais do que sentimento, o amor é uma atitude. O amor é expresso em atitude. E Deus, de uma maneira muito linda, fez com que o amor dele fosse revelado em atitudes. E ele ensina a gente a fazer isso também. E eu sei que quando a gente lê o que a palavra fala sobre o amor, parece uma coisa muito distante. E quando dizem para a gente que a gente ainda tem que viver esse tipo de amor, parece impossível. Sim ou não? Mas nós vamos entender hoje que não é impossível, que é verdade. E a minha oração é que realmente o Senhor nos faça sair daqui hoje com o coração inundado desse amor que nós recebemos e que por receber Ele também nos faz transbordar. Amém? Então a gente vai ler. A gente podia até cantar aqui, né? Ainda que eu falasse a língua. Onde está isso? Quem sabe? 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 13, a partir do capítulo 1, nós vamos ler. A música vocês sabem, né? Ainda bem. E você vê, né? Uma pessoa que não se intitulava cristã, mas cantava sobre o amor. E a gente entende que é mais do que cantar. A própria palavra fala isso. Então, vamos ler juntos? Todo mundo pronto aí? Agora vocês vão ficar tentados a cantar, né? Mas nós vamos só ler, tá? Por enquanto. Vamos lá? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino
que ressoa como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A gente já leu isso aqui muitas vezes, a gente já pensou sobre isso muitas vezes, mas cada vez que eu leio a palavra, parece que mais uma janelinha se abre. É assim com vocês também? Uma coisa que você já leu uma vez, uma coisa que você já leu, em outro momento, se a gente se sujeita ao poder do Espírito Santo, uma outra porta se abre de entendimento. E eu queria refletir sobre algumas coisas que eu encontro nesse texto. A primeira coisa é que o amor é transcendente, ou seja, ele é humanamente incompreensível. Ele transcende a natureza física das coisas. Então, a gente até tenta explicar o amor, mas a gente não consegue. Não tem como explicar esse amor, porque ele é transcendente. A segunda coisa é que ele é soberano. O amor, ele está acima de todas as coisas. Ele tem um poder acima de todas as coisas, uma autoridade sobre todas as coisas. Uma outra coisa que eu entendo é que ele é imensurável, ou seja, não temos como medir o amor de Deus. É impossível para nós medir a grandeza do amor de Deus. Então, não tente medir, porque você não vai conseguir. O amor de Deus é eterno, ou seja, é infinito. Mas quando a gente fala em infinito, parece que ele tem começo e não tem fim. Mas a verdade é que ele é eterno, ele está além, ele sempre foi, porque Deus sempre foi, então o amor sempre existiu. Então, às vezes, a gente acha que vai conseguir fazer esse amor caber nesse espaço de tempo que a gente vive, e a gente não vai conseguir, porque o amor de Deus é eterno. Ele é fiel, ele é leal, ele é imutável. O amor de Deus é imutável, não tem como você mexer ali e fazer com que ele seja diferente. Ele é imutável, ele é comprometido com o propósito dele. O amor de Deus, e a gente leu aí, é um amor sacrificial. É um amor que a gente sabe que ele é expresso e entregue em doação, sem busca de interesse nenhum. Porque o amor do mundo busca muito interesse, sem perceber. Às vezes você se relaciona com alguém, às vezes você acha que ama alguém, mas naquela tua relação você cria algumas expectativas em relação ao que vocês estão vivendo juntos, sim ou não? A gente tem isso, mas o amor de Deus não.
ele transborda. E ele não tem expectativa de que a gente consiga, de alguma maneira, recompensar ou responder à medida. Não, o amor de Deus não é assim. Uma outra face do amor de Deus é que ele é imerecido. Nós não merecemos e nós não podemos nem tentar merecer, porque a gente nunca vai ser capaz de merecer esse amor. Então é um amor imerecido. É algo que a gente realmente não merece e nunca vai merecer. E o amor também é incondicional. Quer dizer, não depende das nossas atitudes. O amor de Deus não depende de condições, nem de condições terrenas, nem de condições físicas, nem das nossas condições. Ele não coloca uma condição para que o amor dele flua sobre nós. Ah, se esse meu filho fizer isso, eu amo. Se ele fizer aquilo, eu amo. Não. É incondicional. Agora, a última coisa que eu anotei aqui, porque o amor de Deus é muito mais coisas, mas assim, que eu pensei em conversar com você, é que o amor de Deus é também um mandamento. Aí você fala assim, Yoná, peraí. Você falou que ele é transcendente, você falou que ele é imutável, você falou que ele é incondicional, você falou que ele é eterno, você falou tudo isso. E aliás, você falou que ele é sacrificial, e agora você me vem com essa história de que ele também é um mandamento. Como? Como pode ser isso? Vamos ler de novo a Bíblia? Vamos para 1 João, primeira carta de João, 1. Nós vamos ler do 1 ao 10. E nós vamos entender como começou essa história do amor de Deus se tornar palpável. Quem foi a pessoa que viveu esse amor de Deus de uma maneira completa aqui na terra? Porque é isso que ele está pedindo para a gente, sim ou não? Quando ele diz que é um mandamento, é algo que ele está nos propondo a viver. Mas houve um que veio aqui, que foi capaz de viver esse amor de maneira completa, plena. Vamos lá? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Jesus veio. Ele é a palavra que esteve entre nós, ele é a palavra que se tornou carne e que foi capaz de, por amor, viver o sacrifício completo. Jesus veio e o fato de Jesus ter vindo nos prova que Deus manifestou o seu amor de maneira palpável.
E o que está dizendo aqui é que se nós não nos arrependermos e não reconhecemos a nossa condição, nós não temos comunhão com Deus. Vamos continuar na palavra. Agora 1 João 2, do 7 ao 11. Porque ele vai trazendo para a gente um panorama do que é viver em amor aqui na terra. Amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que é escravo, o que eu escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas se estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então fica muito claro que o amor é algo relacional. Nós recebemos do Senhor o amor e precisamos nos relacionar com o amor. Então, o ódio não faz parte da nossa vida. Porque se o mandamento é amor, o ódio, a falta de perdão, não pode fazer parte da nossa vida. 1 João agora 3, verso 1. A gente vai fazer um passeiozinho aqui, tá? Nos versos de 1 João. Mas a gente precisa fazer isso para a gente entender esse caminho que o Senhor está fazendo. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, o amor que o Pai nos concedeu, nos permitiu ser chamados filhos. Próximo. Agora, o mesmo capítulo, do 11 ao 16. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos, prestem atenção nesse verso, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Eu vou ler de novo. Sabemos que já passamos da morte espiritual para a vida espiritual, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Então, essa nossa condição de morte era a condição de todos nós antes da vida de Cristo se manifestar. Quem odeia seu irmão é o que, igreja? Pode falar alto. Assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Está ficando feio, né, o negócio? Nisto conhecemos o que é o amor.
Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a vida por nossos irmãos. Agora a minha pergunta é: quem são os nossos irmãos? Aqui é tudo muito lindo, maravilhoso. Sim ou não? Chega, abraça, está todo mundo bem, a gente se ama, a gente se cuida. Mas peraí, quem são os nossos irmãos? São os filhos de Deus. Volta um pouquinho nesse mesmo verso. Nisto conhecemos. Na minha versão está aqui. Desta forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Próximo. 1 João de novo, 3, do 23 ao 24 agora. 1 João 3, 23 ao 24. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos e nele permanecem, e Ele está neles. Do seguinte modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João agora 4, do 7 ao 21. E eu estou lendo todas essas passagens, porque eu me recuso a subir aqui e falar algo que eu penso. Eu preciso subir aqui e falar sobre o que a palavra fala, porque é isso que vai trazer para a gente convicção. E todos esses versos estão falando a mesma coisa. Sim ou não? Vamos lá? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ao contrário, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Próximo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Que lindo! Assim conhecemos que o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, como
que vai poder amar a Deus que não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E nós vamos só um pouquinho mais para frente. 1 João de novo, 5, do 1 ao 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Agora nós vamos lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo 5, do verso 14 ao 21. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Às vezes eu tenho dúvida de que a gente recebeu de verdade o amor de Deus. Quando a palavra de Deus fala ali que o amor lança fora todo o medo, a nossa cabeça entra em parafuso, sim ou não? A minha já entrou muitas vezes, de pensar, não, peraí, tem alguma coisa que não está batendo aqui, porque eu recebi o amor de Deus, eu acho que eu sei o amor de Deus, mas eu morro de medo? Eu morro de medo de um monte de coisa? Sim ou não? Mas está dizendo aqui que o amor de Deus por nós lança fora de nós todo medo. E infelizmente, mas muito infelizmente, o Deus que foi pregado foi um Deus que te pune. A obra da cruz, ela está escrita em todas as Bíblias. Mas, infelizmente, muitas vezes a obra da cruz não é pregada. Porque sim, nós éramos sim dignos de castigo. Nós merecíamos o castigo. Nós merecíamos a punição. E o Antigo Testamento traz para a gente essa visão, só para a gente entender do que o Senhor nos livrou.
Porque sim, nós éramos dignos de muito castigo, de muita punição. Acontece que às vezes a gente para e não percebe que a gente está ignorando a obra da cruz. Porque a obra da cruz nos permitiu viver algo totalmente novo. Porque Jesus veio e a punição que era nossa foi derramada sobre ele, e a partir desse sacrifício, a partir dessa morte, dessa ressurreição, nós fomos completamente livres. Livres. Mas será que a gente acredita nisso? Ou a gente ainda peca e tem medo de ser castigado? Eu queria te perguntar, você crê que você estava naquela cruz com Cristo? Ou não? Ou você acha que Cristo estava lá na cruz e isso não tem nada a ver com a tua vida? A Bíblia diz que Ele carregou toda a nossa culpa, toda a nossa condenação. Então quer dizer que nós estávamos com Ele naquela cruz. E estávamos com Ele na ressurreição. E é por causa da ressurreição que nós podemos viver uma vida completamente nova. Mas às vezes parece que a gente conhece a Deus, mas não conhece. Parece que a gente ainda tem medo de Deus. Você devia ter medo de você. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa própria mente. É ela que nos engana. É ela que nos faz pecar. Agora, será que nós, como cristãos, estamos vivendo o todo da mensagem da salvação? Porque a minha impressão é que não. A minha impressão é que a gente creu em algo que aconteceu, mas aquilo está fora de nós. E não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz é que nós fomos crucificados lá. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si, toma a tua cruz e me segue. Por quê? Porque quando eu nego a mim mesmo e eu tomo a minha cruz, eu morro para o meu eu. E morrendo para o meu eu também sou crucificado com Cristo. Então a gente não pode viver uma vida de medo. Porque o abismo que existia entre nós era imenso. Antes da cruz existia um abismo imenso entre nós e o Senhor, mas agora não existe mais. A Bíblia diz que nós somos reconciliados. E é por isso que a gente não tem medo. É nessa perspectiva que a gente se entrega completamente para o amor e aí vive sem medo. Porque se você se relaciona com Ele sabendo que tudo que te levava para um castigo já foi levado numa cruz e agora você está livre de castigo, por que você ainda está com medo? E o Evangelho é liberdade. O Evangelho é para te deixar livre, livre. E muitas vezes, o que a religião fazia? Fazia de tudo para te tentar deixar com medo, para que você estivesse dentro de uma gaiola onde eles controlassem as coisas, sim ou não? E não que isso não aconteça agora, infelizmente ainda acontece. O Evangelho é liberdade. Sabe o que é liberdade? O pecado já não faz mais parte de você, o pecado já não te domina mais. Então você não precisa ter medo do castigo. Porque tudo foi feito na cruz. A minha impressão é que a gente vive um cristianismo ignorando a obra da cruz. Porque a gente ainda tem medo. Mas se o verdadeiro amor lança fora todo medo, por que eu ainda vivo assim? Porque talvez eu ainda não tenha convicção de que eu carrego o Espírito Santo de Deus em mim. Você realmente acredita que você carrega o Espírito Santo de Deus em você? Sim ou não? Será que a gente crê nisso? Será?
Será que a gente se relaciona com Deus na perspectiva de que o amor dele é tão grande, de que ele não está esperando nada de nós? Como que é a tua relação com Deus? Você se relaciona com Deus com medo de Deus porque você acha que Ele está esperando algo de você? Deus não está esperando nada de você, porque nada que venha de você mesmo é suficiente para agradá-lo. Nada. Nada. Agora, quando você descobre essa liberdade, você já não está preso a nada. Você só recebe esse amor, você se preenche com esse amor e você flui desse amor. Agora, todas as vezes que nós nos esforçamos para cumprir regras, nós estamos presos, sim ou não? Todas as vezes que a tua relação com Deus for uma relação de cumprir regras, significa que você ainda está preso. Talvez você não tenha entendido o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho te livra, inclusive de você mesmo. Você não é preso nem por você mesmo, nem as tuas próprias vontades podem te dominar. Não pode. Não existe mérito na vida com Deus. E sabe qual é a minha impressão? Às vezes, a gente ainda vive uma vida querendo ter mérito para Deus fazer alguma coisa por nós. Sim ou não? Sim ou não? Está errado. Porque nós somos incapazes, completamente incapazes de agradar a Deus. Completamente, humanamente, completamente incapazes de agradar a Deus. E a gente não vive uma fé de barganha. Será mesmo que Deus está esperando alguma coisa de nós para nos abençoar? Não. Por termos ressuscitado com Cristo, nós já recebemos toda sorte de bênçãos. Você já é abençoado. Eu queria te dizer, você é abençoado. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus? Quem crê. Não precisa de um movimento, não precisa de uma bagunça, não precisa de nada. Creu na obra de Cristo, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre você. Agora, será que a gente crê? Sabe por quê? Sabe a minha impressão? É que quando a gente se relaciona com Deus, tentando cumprir regras, a gente está querendo ou não, de uma maneira ou outra, ter mérito. Eu recebi isso, mas também, né? Eu lembro de uma vez, eu já contei isso para vocês. Não sei se estavam todos aqui, mas eu já contei. Uma amiga minha teve uma filhinha, e eu fui visitá-la lá na maternidade ainda, e eu falei, meu Deus, que coisa linda, que ela é linda, né? Presente de Deus. Ela olhou para mim e falou assim, ai amiga, mas você sabe, né? Eu mereço, né? Eu sou uma pessoa boa. Eu olhei para ela e eu falei, eu não vou mexer com uma mulher no pós-parto, né? Não dá, né? Oi, ninguém é bom. Não há nada que você tente fazer para agradar a Deus ou para conquistar o amor dEle, porque o amor dEle já foi derramado sobre a tua vida. Então para de tentar ter essa relação com Deus, porque essa não é a relação de verdade. Se a tua vida de fé ainda está presa nas suas próprias capacidades, nos teus próprios méritos, no seu merecimento, você não entendeu o Evangelho. E se quiser entender, é só abrir a palavra, porque a palavra, do começo ao fim, é a explicação de uma obra amorosa que não depende de você, que não dependia de você, mas que você foi o alvo dessa obra, o alvo desse amor. Por isso que o evangelho sem cruz é mentiroso. Por quê? Porque a cruz nos libertou de todo pecado, nos libertou de toda condenação, nos propõe, nos oferece uma vida de alegria, de plenitude, de satisfação. Iona, mas eu vivo com um monte de problema. Eu também. Eu vivo com um monte de desafio. Eu também. Só que esses desafios, eles não são capazes de te roubar a convicção de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que todas as coisas contribuem para o teu bem. E nesses desafios, inclusive, é onde você tem a oportunidade de usar todo esse discernimento do Espírito Santo para agir. O Espírito Santo, ele quer te ensinar a fazer tudo.
Yoná, mas eu não sei fazer isso, eu também não, mas o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo te ensina a trabalhar. O Espírito Santo te ensina a criar seus filhos. O Espírito Santo te ensina a viver a tua vida de casado. O Espírito Santo nos ensina, Ele nos guia em toda a verdade. E se nós estamos aqui ainda, é porque Ele ainda quer que a gente viva algo aqui. Sim. E vivendo aqui, nós precisamos ter a convicção de que nós já somos cheios do Espírito Santo de Deus para viver tudo o que Ele tem para viver, para a gente viver aqui. Inclusive, fluir esse amor. Essa mensagem é poderosa. Efésios 1, do 3 até o 14, nós vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Nos abençoou, está no passado, no presente e no futuro. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, e a qual Ele derramou sobre todos nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da tua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram, ouçam isso, e se apropriem disso em nome de Jesus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Vamos ler junto? Vamos ler junto. Eu queria que você lesse agora em primeira pessoa. Eu fui selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Se você tinha uma dúvida de que você é cheio do Espírito Santo, eu quero que você saia dessa porta hoje com convicção. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus porque eu criei. Eu não mereço. Yoná, mas você não sabe o que eu faço. Você não sabe o que eu penso. Eu não sou mesmo e vocês também não sabem o que eu penso nem o que eu faço. Só que eu preciso crer que a obra dele é maior do que a minha fragilidade. Eu preciso crer que a obra que ele fez é tremenda e que eu já recebi o selo do Espírito Santo por crer. Yoná, mas isso é impossível. É impossível mesmo, é um milagre. E esse é o milagre da salvação que você precisa se apropriar. E eu também. Vou ler de novo. Volta no 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós recebemos o Espírito Santo através dele e transbordamos o amor pelo Espírito dele também. Não tem nada a ver com o que você faz. Não tem nada a ver com o que você tenta fazer. Não tem nada a ver com a regra que você tenta cumprir. Não tem nada a ver com a oferta que você pensa que você dá para ser abençoado. Eu queria te dizer, você já é abençoado. A gente não faz nada para ter o amor. A gente faz porque a gente já recebeu e aí, então eu sou grato pelo que eu recebi e aí eu faço. Eu não venho adorar a Deus aqui para Ele me abençoar. Eu não posso vir aqui. Nós, os meninos que tocamos, a gente não pode vir aqui
Chegar aqui às 3 da tarde para pensar, não, eu vou lá porque eu preciso ser abençoado. Se você veio até essa igreja hoje, todos os cultos que você veio aqui, você veio pensando em ser abençoado, eu queria te dizer, eu sinto muito, mas você já é abençoado. Você já tem toda sorte de bênção sobre a tua vida. Você já tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E você vem. E por que a gente vem? Hoje a Chloe, eu estava lá estudando, aí ela veio perto de mim. E eu falei assim para ela, daqui a pouco você tem que tomar banho para a gente ir para a igreja. Aí ela falou assim para mim, mas por que a gente tem que ir na igreja? Por que a gente sempre vai para a igreja? E eu falei para ela, porque nós somos uma família que ama Jesus. Nós recebemos o amor de Jesus e a gente vai porque a gente ama as pessoas, a gente ama estar com as pessoas e a gente ama transbordar o amor que Deus nos deu, é por isso que a gente vai para a igreja. Aí ela ficou olhando assim para mim, porque é gratidão, porque é o fluir, porque quando eu sei que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, quando eu tenho essa convicção, eu sou capaz de amar quem não é digno de amor, assim como Deus me amou quando eu não era digno. Eu continuo não sendo digno. É por isso. Então não é porque eu fiz, é porque Ele fez. Não é porque eu queria, é porque Ele quis antes de mim. Porque é Ele que faz, não sou eu. Porque eu posso até tentar. Por que Deus deu a lei para o povo? A lei foi didática. Foi pedagógica, por quê? Para mostrar que seria impossível cumprir. E aí vem Cristo e cumpre no nosso lugar, porque nós éramos incapazes. Agora, como que eu vivo daqui para frente? E como que eu lido com essa história de que o amor é um mandamento? Como? Como que eu lido com essa história? Porque se eu sei que eu sou indigno, que eu não fazia nada, que eu não posso fazer nada por mim mesmo, que não é sobre isso. Yoná, você está falando que não é sobre cumprir regra, mas você está falando para mim que Ele deu um mandamento? E agora nós vamos descobrir, nos últimos 2 versículos. Ezequiel 36, do 26 ao 27. Nós vamos entender o que a obra da cruz fez. E por que eu sou capaz de cumprir esse mandamento. Darei a vocês. Isso é o profeta Ezequiel falando, muito antes no nosso tempo, porque no tempo dele já tinha tudo acontecido, certo? Darei a vocês um coração novo e porei em vocês um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Será que você já recebeu esse coração? Ou vou mudar a pergunta? Com certeza você já recebeu, porque quem crê aqui em Cristo? Quem crê na obra da cruz? Se você levantou a tua mão, você já recebeu um novo coração. Você só precisa ter convicção. Tenha convicção. Tenha convicção. Você já recebeu um coração que é pronto para amar como Ele te pede que você ame. E essa coisa mais poderosa que a gente pode viver aqui na terra. E por último, Gálatas 2:20. Agora nós vamos ler juntos. Vamos junto? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você recebe essa palavra? Mudou o conceito de amor? Sim ou não? Mudou a tua relação com esse amor? Quando ele disse assim, os meus mandamentos não são pesados.
Sabe por que Ele está dizendo isso? Porque Ele sabe que Ele já te capacitou para viver esse amor. E quando você olha para as suas circunstâncias, quando você olha para os seus desafios e pensa assim, não, Ioná, está muito difícil, mas está muito difícil colocar isso em prática. Eu queria te lembrar que você já foi crucificado com Cristo, então você não pode viver mais do seu jeito. Viva com o Cristo que foi gerado em você, viva com o Espírito que já foi gerado em você. Porque todas as vezes que você se torna dependente desse Espírito Santo, você se torna capaz de amar como Ele amou, de perdoar como Ele perdoou, de libertar como Ele libertou. E é por isso que nós somos chamados de reconciliadores. Nós somos os ministros da reconciliação. Então, eu não só amo a Deus com esse novo coração que Ele me deu, porque o meu coração velho nem conseguiria amar a Deus, sabia? Teu coração velho humano nem consegue amar a Deus. Teu coração velho humano é interesseiro. O meu também. Como que tem sido a nossa relação com Deus? Deus nos deu um coração capaz de amar. Deus nos deu um coração capaz de perdoar. Então, todas as vezes que você olhar e pensar assim, eu não sou capaz de perdoar, eu queria te dizer, pelo Espírito Santo de Deus, diga, eu sou e eu vou. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida e é Ele que me capacita. Eu não posso, eu não consigo, eu sou miserável. Mas o novo coração que eu recebi quando eu criei, me capacita a amar como Ele amou. Me capacita a suportar como Ele suportou. Por isso que a gente volta lá para 1 Coríntios e a gente vê, tudo sofre. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu vou viver isso como? Eu só posso viver isso pela fé. E a boa notícia é que até a fé é o quê? Dom gratuito. Ele te deu, gente, pelo amor de Deus, Ele deu tudo, Ele fez tudo, Ele deu a capacidade de crer. Até isso Ele te deu. Pensa no resgate. Porque até crer a gente não conseguiria. Você não é capaz de crer. Eu não sou, humanamente eu não sou capaz de crer. Mas pelo Espírito Santo eu sou capaz de crer. Não só no que aconteceu fora. Mas eu creio que eu estava lá naquela cruz. Que eu estava sendo crucificado com Cristo. E que agora eu também ressuscitei com Cristo e vivo uma vida nova. Por isso já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o Cristo que vive em mim, o Espírito de Cristo que vive em mim, me capacita a viver esse amor. Me capacita a receber esse amor, me capacita a viver esse amor, me capacita a transbordar esse amor, me capacita a graça. O dom imerecido é capacitador. É o Espírito que nos guia em toda a verdade. Você é cheio de amor. Mesmo que aí no fundo do teu coração você ainda possa ter mágoa, eu queria te dizer, tenha convicção de que você já tem um novo coração. Expulsa essa mágoa daí em nome de Jesus. Expulsa essa falta de perdão, porque isso não te pertence. A falta de perdão não nos pertence. O que nos pertence é o amor, o que nos pertence é o perdão, o que já está dentro de nós é tudo isso. E a gente ainda não está vivendo, porque talvez a gente ainda não esteja crendo. Então, creia, em nome de Jesus, creia. Evangelho é liberdade. Você não precisa fazer nada para receber o amor de Deus, Ele já está sobre você. Você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Sabe por quê? Porque com um novo coração, você começa a olhar como Ele olha. Com um novo coração, você começa a perdoar como Ele perdoa. E daqui a pouco você fala assim, nossa, mas sério mesmo? Se fosse antes, eu não ia, não mesmo. Mas o Espírito te capacita. Esse é o amor. Esse é o poder do amor. Essa é a verdade do amor, porque Deus é amor. E Ele está em nós.
e por estar em nós, nós já podemos viver toda a plenitude desse amor e transbordar dele também. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, a tua palavra é rica, rica, rica. Que palavra rica. Como é bom caminhar na tua palavra e perceber que o teu amor já foi derramado sobre nós, que o teu perdão foi derramado sobre nós e que o Senhor nos deu essa oportunidade de viver esse amor de maneira plena. Não nos permita olhar para trás, Senhor, não nos permita olhar para trás, não nos permita olhar para a nossa humanidade, não nos permita olhar para a nossa própria incapacidade, Senhor, não nos permita, porque nós queremos viver o todo amor, o eterno amor, mesmo sem merecer, mesmo sem entender, mesmo sem medir, mesmo sem tudo, Senhor, a gente só recebe, a gente levanta as mãos e diz, nós cremos, e nós recebemos, e nós fomos crucificados com Cristo, e por sermos crucificados, nós também somos ressurretos a uma vida nova, gerada em nós, e é nela que nós queremos caminhar, Senhor. Nos traz cada dia mais essa convicção, para que nós possamos viver, amar, transbordar, curar, reconciliar as pessoas contigo, nos reconciliar com as pessoas, porque se a gente não se reconciliar com as pessoas aqui, a gente não pode dizer que creu em Ti. Então, Senhor, a gente não consegue ver com os olhos naturais, mas os olhos espirituais que o Senhor já nos deu, nos capacita para viver essa realidade de maneira tremenda. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.